teu amor precioso sangue, para as manchas nos lavar, gozo e vida e no futuro, já podemos alcançar. Faz muita falta a música ajuda a tonalidade, né? Eu, há alguns anos atrás, eu estudei piano e tocava, mas agora a mão ficou lerda. Vamos orar a Deus, pedindo que essa reunião possa fortalecer a cada um de nós para continuarmos vivendo a vida cristã. Não é fácil. O mundo está olhando para nós, nosso testemunho, nossa maneira de agir, de falar, de viver, e que Deus possa nos abençoar para que nessa noite todos os atos do culto resultem em edificação espiritual para cada um de nós. Eu vou deixar espontaneamente aquele irmão ou irmã que sentir vontade de orar, ora agora. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, nós Te louvamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada irmão, Senhor, que optou por estar aqui na Tua casa nessa noite, Senhor. Peço, Senhor, que abençoe também e alcance com a Sua misericórdia e Seu amor aqueles que não puderam vir aqui até a Tua casa hoje, Senhor. Mas que o Senhor nos visite, Pai, pelo mesmo amor que o Senhor está tendo aqui conosco, Pai. Abençoa o estudo, abençoa o presbítero, o irmão Eugênio. Que o Senhor possa estar falando através deles e que possamos estar com os corações abertos à Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos uma noite na Sua santa paz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar? Vamos ler, eu leio um versículo, os irmãos lêem outro, Salmo 73. É isso, né, Eugênio? Eu estudei o 43. É problema de audição, tá? Salmo 73. Eu leio um versículo, os ímpares, e os irmãos leem pares, assim até o fim. Todos localizaram? Com efeito, Deus é bom para com Israel, com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sábio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu
Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam os súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Agora o último, todos aí. Junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração e a pessoa que for orar vai pedir que Deus abençoe todos os atos da reunião para que saiamos daqui fortalecidos espiritualmente. Eu vou pedir ao irmão aqui para ele orar. O irmão, ora para nós. Então, meu Deus, continuando em tua presença, Pai, quero te agradecer por mais esse dia, concedesse a todos nós, ó Pai, a sua mão poderosa, ó Pai, por nos proteger e nos guiar. E agora, ó Pai, que o Senhor possa estar durante esses estudos, ó Pai, que a sua palavra possa encher os nossos corações, ó Pai, possamos sempre estar nos teus caminhos, aprendendo mais de ti, sempre seguindo o alvo de Jesus Cristo, ó Pai. Nos abençoe nessa noite. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem que eu estou com problema de audição e hoje só consegui funcionar um aparelho, o outro não está funcionando, mas não deu tempo de eu ir na pessoa que corrige. Então, os irmãos estão dando para ouvir? Está dando para ouvir aí atrás, irmão? Nós temos conhecimento que o Gessé continua ainda em restabelecimento, né? O Gessé, ele mora lá perto do Bezalel, lá no... como é que chama lá? Interlagos, né? Interlagos. Também vamos orar pelo restabelecimento do marido da Márcia. Como é que é o nome dele? Luciano. Como? Luciano. Não repare, eu tenho dificuldade de guardar nome. É a idade. 87, não é brincadeira. Né? Essa semana eu faço 87 anos. Eu agradeço a Deus, porque tem me dado saúde, mas está dando um monte de defeito ao organismo. Não é? De visão, de audição. Mas também não sei como. Você coloca um pote inteiro de açúcar nas coisas que você bebe. Eu não sei como que você bebe 87 anos. Ele gosta de intervir, viu? Na escola ele deve dar trabalho para os professores. Então, vamos estar orando por esses dois irmãos. Gessé, restabelecimento pleno, e o menino lá, marido da Márcia, Luciano, também em recuperação da perna. Ele disse que ainda está tendo luta, né? E a Cília está passando melhor, né, bem? Está melhor, fazendo o tratamento da vista. É a idade, 85. Não quer que fale a idade? 85? Pode falar, né? Faz em setembro 85. Brincadeira. Mas Deus tem, apesar da enfermidade, mas ainda nós não temos empregada. Ela que faz as coisas, eu arrumo cozinha, passo pano no chão, não tem nada demais de advogado fazer isso. Não tem. E faço isso com muito prazer, porque 64 anos casado, ela nunca deixou faltar nada em casa. Sempre deu conta.
Então, vamos orar por esses dois irmãos que estão em recuperação, assentado mesmo. Eu pedi para o irmão lá, não lembro, Vavá, para ele orar pelos dois irmãos que nós referimos, Gessé e Luciano. Assentado mesmo, vamos orar. Eu tenho dificuldade de ouvir, mas eu fico aqui perto do irmão que vai falar o amém final para mim saber que terminou, senão eu vou ficar de olho fechado aqui. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos livrado do mal, tem nos fortalecido na fé. Neste momento, eu oro pela vida do Luciano, pedimos que o Senhor continue fortalecendo ele na fé, também restaurando a saúde dele, para que ele venha cuidar do seu lar, também estar na tua casa, te louvando, Senhor. Põe as tuas mãos sobre a vida dele, ó Pai. Cubra com teu sangue esta família, Senhor. Oro pela vida do José, Senhor. Ele passou por momentos difíceis, mas está conosco, Senhor. O Senhor não permitiu levar. E nós pedimos que o Senhor continue também restaurando a saúde dele. Põe as tuas mãos sobre a vida dele, Senhor. Agradecemos o Senhor por nos livrar de tanto mal também, Senhor. O Senhor vem nos proteger, não só nós, mas os nossos filhos, nossos familiares. O Senhor põe as tuas mãos e fortalece cada um de nós na tua presença, Senhor. Nós conhecemos a tua palavra, conhecemos o caminho da verdade. Não deixa, Senhor, nós desviar dos teus caminhos. Nos livra do mal. Livra nossos irmãos do mal, das enfermidades, das doenças que têm afrontado muitas pessoas, Senhor. Mas preserva a vida dos teus servos. É o que eu te peço nessa oração em nome de Jesus. Amém. Próximo sábado, nós vamos ter a confraternização lá na chácara do irmão Vavá e esposa. E eu devo ir de carona com o irmão Eugênio, embora com 2 carros vai ser dificuldade de dirigir à noite. E então a gente tem abusado do casal aqui, que leva a gente para lá e para cá, nos cultos à noite. Mas vamos estar lá às 10 horas, né? É para estar lá. Agora, o casal vai pegar nós bem mais cedo, se for o caso, parece que a irmã vai trabalhar lá. Mas vamos todos estar lá para fazer essa programação. O pastor está de férias, mas ele deve comparecer lá, porque ele que determinou fazer esse movimento. Geralmente a gente faz no final do ano. Eu estou na igreja há mais ou menos 80 anos, e todas as igrejas que eu frequentei, geralmente é feito no final do ano, mas nada impede de fazer antes. Não está errado. Vamos estar lá no sábado, e acredito que todos os irmãos já sabem o endereço, né? E vamos estar lá às 10 horas. Eu quero ler... Queria cantar com os irmãos o hino de número 153. Não é que eu não gosto de cantar cântico, gosto, mas esses hinos é mais conhecido. E esse que nós vamos cantar aí é muito conhecido. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Não é? Geralmente quem está aprendendo a tocar piano e órgão é um dos primeiros hinos que toca, porque é fácil de tocar. Então é número 153, né? É isso mesmo? Sim. Morri na cruz por ti. (153). Agora, se puder ficar em pé, é bom, né? Sai a voz, sai melhor. Quem pode tirar? Vou ver se eu posso saber a letra, porque eles trocam as letras, aí eu sei letra antiga.
Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, morri de alívio em ti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui por ter seu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, e a luz de te salvar. Agora consegui, agora tenho lugar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Os irmãos podem assentar. Quem vai fazer a palestra é o irmão Eugênio, mas ele comentar bem rapidinho aqui o Salmo 73, é titulado O Problema da Prosperidade dos Maus. Sem analisar versículo por versículo, que tem 28 versículos, é sabido que as pessoas que são más, não são todas, mas um bom número, geralmente prospera. Impressionante, né? Geralmente são aparentemente bem-sucedidos, mas nós sabemos que não é a prosperidade, não é os bens, não é ter casa, carro e tudo mais que significa bênçãos. E primeira coisa que nós agradecemos a Deus é a salvação, nos ter tirado das trevas para a sua luz. Eu, por exemplo, tenho fotografia na Aparecida. Meu pai morreu católico, morreu com 55 anos. Minha mãe com 57, morreram cedo. O filho está com 87, e é por Deus, né? Mas ele nos levou à Aparecida com um problema no olho e fez promessa lá. E a gente tinha que ir, porque se não fosse, apanhava. Apanhava com o rei ainda. Então, a gente foi criado assim, mas só que a minha mãe ensinou a ler a Bíblia. E todos os filhos que leram, salvou. Ganhou a salvação. E a minha mãe teve 16 filhos, vingou só 8, e desses 8 só tem 2 vivos. Eu e o caçula.
Mas eu agradeço muito porque ela ensinando a ler a Bíblia, nós deixamos o catolicismo e viemos para o meio evangélico, e isso mais ou menos aos 15 anos, com 87, tem 70 anos, né? Um pouquinho mais até. E agradeço muito porque a leitura da Bíblia, ela é luz e para o nosso caminho. Salmo 119, 105. É bem curtinho, né? Os que quiserem ficar em pé, vão. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Alguém tira aí. Beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza de amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, é que a beleza de Cristo se veja em mim. O Eugênio tem a palavra. Não vai dividir boa, não? Vamos deixar a pele dele, né? Deixa eu pegar aí. Irmão, não repare, que eu estou testando um dispositivo para a pregação do pastor, eu comprei aqui, nós estamos testando aí. Só que o meu técnico aí faz uma confusão aí. Ligou o flash, não consegue mais apagar, fiquei perturbando, atrapalhando hoje aí. Mas tudo bem, vamos lá, a gente aprende. A gente está testando só hoje, para depois o pastor também pediu para... Ele está querendo usar também lá para a filmagem dele. Bom, já oramos já, né? Cada um tem sua forma de expor o trabalho, né? Então já oramos já pelos necessitados, mas se tiver mais algum pedido de oração específico, pode pedir, irmão, vamos orar. Tem algum pedido específico que não foi? De oração, porque amanhã eu vou recomeçar a aplicação do olho. Então, tem um pedido de oração, amanhã vai começar a aplicação do olho. Eu estou nervosa uma semana antes, né? E a última semana eu fiz doeu bastante. Eu fico nervosa com o dia. É muito importante a gente estar orando mesmo, irmãos, porque hoje de madrugada eu levantei cedo ali, estava orando ali, e estava ouvindo uma palavra, e aí o rapaz novinho, ele estava meditando na palavra lá, eu estava ouvindo a pregação dele, mas jovem mesmo. Aí ele estava falando assim, uma coisa interessante que me chamou a atenção, ele falou assim, quando a gente ora, a gente chega até o terceiro céu, e de fato isso é verdade, o menino tinha conhecimento, né? A gente chega ao terceiro céu, e o céu vem até nós, né? E ele estava dando o exemplo de Daniel, né? Que Daniel orou, o pessoal tem mania de falar assim, fez jejum de 21 dias, na verdade ele não especificou dias, de quantos dias ele ia orar. Ele simplesmente orou pedindo para Deus uma solução de uma situação, uma resposta de algum problema do povo. E quando o anjo veio, falou para ele assim, que no primeiro dia que você se dispôs a orar para mim, Deus já me mandou, no primeiro dia. No primeiro dia. Então, só que o príncipe da Pérsia, né, que é um outro principado, outro demônio, ele pegou lá e começou a travar a vinda dele para trazer, porque o anjo Gabriel, no caso, que é citado lá, ele é o que vem atender as orações. Aí houve uma batalha espiritual. E no 21º dia, depois da oração dele, aí teve que vir um arcanjo Miguel para ajudar ele e libertar ele das mãos do outro príncipe, para ele trazer a bênção lá para Daniel. Aí ele deixou bem claro lá em Daniel 10, acho, se não me engano, capítulo 10, e fala que ele foi liberado para vir trazer a bênção. Aí ele fala assim, desde o primeiro dia que você orou, Deus já me mandou. Só que se trava uma batalha, por isso que a gente tem que ser persistente na oração, né? Não desistir. Já vou desistir de orar. Não, quando você começa a orar, desencadeia uma batalha espiritual muito grande que você não vê, né? Mas essa é a realidade. Então você tem que persistir na oração até que venha a bênção, né? Não pode desistir não. Então Daniel, ele não marcou assim, eu vou orar 21 dias, não. Ele orou até chegar a bênção. E no 21º dia chegou a bênção.
né? Então a irmã está pedindo aí, nós vamos orar para que Deus abençoe. Eu pedi para minha irmã, hoje ela teve um problema na outra perna dela, não sei se era amputada, e ela teve que ir correndo para o hospital, porque o pé dela ficou muito inchado e escureceu, sabe? E os médicos estão avaliando se não é uma possível trombose. Então ela está no hospital, agora, antes da gente vir, minha sobrinha mandou mensagem para mim. Então ela estava sendo avaliada, está sendo medicada e vai passar por alguns exames para verificar se realmente é uma trombose ou apenas uma má circulação pelo tempo que ela ficou deitada, né? Certo. Mais alguém? Já deu para ver que tudo é saúde, né? É uma... Trabalho para a filha. Trabalho para a filha. Como é o nome da sua filha mesmo? Daniela. Daniela. Trabalho para Daniela. Mais alguém? A Thalíbia, você pode fazer essa oração? Deus já ouviu o pedido de cada um, da irmã Ercília, pela saúde dela, pelo tratamento dela. É da vista, né, irmã? E da irmã, o seu próprio, a gente vai estar intercedendo também. E pelo trabalho da filha, né, da irmã Rosilda. Senhor meu Deus, continuando também agora novamente em tua presença, quero colocar em teu altar esses pedidos, ó Pai, que tu já ouviste, ó Pai, nos nossos corações. O Senhor vem agora agir com sua poderosa mão, ó Pai. Então, amém, Senhor. Na vista dela, menina, Pai, que o Senhor ajude, ó Pai, que ela possa descansar em Ti, que ela possa correr bem também. Amém. E também coloco os meus exames também que tenho feito, ó Pai, que sua mão poderosa também possa estar agindo, ó Pai, que o seu nome possa ser glorificado, ó Pai, através dessa cura, ó Pai. Também peço pela minha cunhada, mora, ó Pai, visita ela no hospital, que possa ser com vontade de vida dela, ó Pai, possa estar restabelecendo a perna dela, ó Pai, que ela possa estar voltando para os teus caminhos, ó Pai. Também quero colocar nela, abrir o coração de Deus para ela, ó Pai. Amém, Pai. E assim como muitos necessitam de emprego, para estar aqui também presente na tua casa, ajudar, confortar. Amém. Que o Senhor venha nos abençoar com sua poderosa mão e atender aos nossos pedidos, aos nossos clamores, ó Pai. O Senhor conhece a vida de cada um, a necessidade de cada um. E o Senhor vem de encontro a cada necessidade, ó Pai. Estenda as tuas mãos a cada um de nós. Amém. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos dar início. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque na Escola Bíblica Dominical a gente tem um livro, a gente, né, mais simples, mas aqui esse catecismo é muito mais complexo, né? Gera até bastante discussões no bom sentido, né? Esclarecimentos, né? Quando está a irmã Leoni, principalmente, quando está aqui, né? Página... o ponto é 50 e 51. Na verdade, o pastor até 5, ele terminou até 50, né? Não sei que página aqui. É isso, irmãos? Sim. Até os 50, né? Foi o 50? E o 50 o pastor encerrou. E aí nós vamos para o 51. Né? E para relembrar, os irmãos relembram do passado aí, que é alguma coisa que marcou os irmãos do estudo passado. É que às vezes o pastor entra no assunto aí, os irmãos ficam questionando e aí desvia vai para outros assuntos, né? A Vivi está sem, você quer sentar com alguém, Vivi? Aqui? Você está sem, eu estou com isso aqui a gente usa junto. Eu tenho no meu celular também, né? Mas está usando lá? Bom, então o 51 tem 1, 2, 3, 4 textos, 5 textos aqui, baseados, né? Eu tenho percebido que o pastor ele usa um outro estudo que tem textos que nós não temos, né? Vocês perceberam ou não? Sim. Ele cita alguns textos. Mas a gente não pode acompanhar, né? Então fica complicado. Mas aqui nós vamos baseados no mesmo texto que eu tenho aqui. E seguindo o 51, fala assim: qual é o estado de exaltação de Cristo, né? Então, os irmãos sabem o que é exaltação, né? Estado de exaltação é algo
grandioso, que foi exaltado, né? Que foi elevado, né? Então isso é exaltar, nós exaltamos ao nosso Senhor, é porque nós adoramos, então é um nível de exaltação, né? Então qual é o estado de exaltação de Cristo? Porque aí no 50, quando o pastor deu a aula, ele está falando da morte dele, né? Da morte dele e o poder da morte do terceiro dia, porque aliás tem sido exprimido nessas palavras, desceu ao inferno Hades. Aqui que está uma questão, irmãos, eu estava estudando aqui e voltei a analisar esse texto ali, eu até questionou o pastor aí, ele não falou que depois a gente ia entrar nesse detalhe. Alguns anos atrás, eu era responsável por uma célula lá em Ribeirão Preto, e tinha um irmão que participava lá, que ele era professor universitário, um homem muito inteligente, tinha várias pessoas lá. Aí tem um momento que ele tinha uma Bíblia muito bonita, eu me lembro que tinha uma Bíblia muito bonita, e aí passamos por aquela parte de Samuel, que foi questionado, Saul foi lá e questionou numa pitonisa, e manifestou Samuel, e Samuel se manifestou e falou com ele e tal, né? Bom, nós sabemos qual é a verdade disso, né? Mas aí ele fez um comentário, assim, lá no meio do estudo, ele falou assim: irmão, essa foi a primeira vez que Deus permitiu que o espírito de morto voltasse, né? Que o morto voltasse, né? Que o espírito dele voltasse. Ele falou, né? Eu falei, mas que base você tem aí para falar isso, né? Eu falei, não, está aqui na minha Bíblia, ele falou. Está aqui na minha Bíblia. Eu falei, não, deixa eu ler aí. Aí leu o texto assim, não, o texto está igual ao que nós estamos aqui, não tem nada disso. Não, no comentário aqui, no comentário embaixo, exatamente ele fala isso. Falava que Deus liberou o espírito de morto lá para vir, Samuel, para vir falar com Saul. Uma coisa totalmente fora da palavra de Deus. Isso aí é uma doutrina diabólica até, né? Por assim dizer, porque a Bíblia é bem clara, né? A gente não pode consultar espíritos de mortos, né? Que isso aí é profanação e uma aberração para Deus e a abominação para Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com, às vezes, que escritos, revistas e tal. Então quando eu fui analisar isso aqui, o contexto, por aqui na 1 Coríntios 15, 3, 4, por exemplo, nós lemos aqui, sim. Aí eu fui analisar, mas voltando aqui no 51, quando fala assim, que eu até questionou o pastor, ele perguntou assim, o que aliás tem sido exprimido nessas palavras, ele desceu ao inferno. Aqui diz, aqui no estudo diz assim. Aí eu fui analisar essa palavra, esse texto, que é achado, nós vamos aqui na frente ver onde é que fala esse texto. Aqui quando usa esse texto aqui, é Sheol que fala, né? Na língua original. Porque a língua original, ele começa lá em Salmos. E o livro do Antigo Testamento, ele é todo escrito em hebraico. Ele é escrito em hebraico. Então a palavra que é escrito lá, as palavras que são colocadas lá, em hebraico. A partir do momento que eles traduziram o Antigo Testamento, lá o Ptolomeu, na época, né, na Grécia, os helenistas, lá, quando fizeram a Septuaginta, né, que pegaram os 72 rabinos, aí eles fizeram a tradução para o grego. Só que o Novo Testamento é tudo em grego. É tudo em grego. Quando eles começaram já os discípulos de Jesus, o Novo Testamento, tudo, de Mateus em diante, já é tudo em grego. A linguagem já é mesmo em grego, né? Mas o Antigo Testamento é em hebraico. Então, quando fala que esse texto aqui de inferno, aqui fala que o texto é Sheol. E Sheol é a língua hebraica original, porque ele consta essa palavra aqui no Salmo 16:10, né? Por exemplo, aqui no Salmo 16:10, se alguém puder ler aí, alguém poderia ler aí, Salmos 16:10? Não pode ser Hades? É Hades. Só que Hades não é inferno, né? Não. O Sheol é sepultura, em hebraico, né? Que é o lugar dos mortos, né? É o lugar de mortos, né? A sepultura, né? Não é estado de morte, é o lugar onde ficam os mortos, é a sepultura. Então, quando fala Sheol aqui, eu fui pesquisar, eu me lembro que o pastor, quando tinha uma palavra estranha,
ele tinha um livro, Bíblia Grega, você lembra que ele tinha? Ele ia e consultava na hora e ele já dava a resposta na hora. Então ele não tinha mistério com ele já ia lá e já resolvia essa situação. Então isso aqui eu fui consultar e de fato, isso aqui é Sheol e é Hades. Mas aqui no Salmo 16:10 tem uma palavra que fala assim, ó, quem pode ler aí, por favor? Salmo... Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse texto morte aqui é o mesmo que fala nesse texto aqui, ó. Esse texto que é Sheol. É o mesmo texto que é usado aqui para falar. Só que não tem conotação com o inferno, né? Então por isso que fala, aqui no livro de estudo está inferno. Por isso que eu questionei o pastor aquela vez, eu falei assim, pastor, mas esse texto de descer, Jesus não foi até o inferno no caso, ele foi até a morte no caso, ele não foi deixado, porque fala, o salmista fala. Nós vamos aqui no estudo, vamos ver isso aqui. Então, vamos aqui, em 1 Coríntios 15:4, vamos passar para aí, só para explicar para os irmãos por que eu questionei aquele dia lá, porque nós temos que prestar muita atenção na palavra original da Bíblia, né? Para a gente poder deixar bem esclarecida a palavra de Deus, né? Então vamos lá, no 51, qual é o estado de exaltação de Cristo? Alguém pode ler? O estado de exaltação de Cristo, alguém pode ler? Ali, por favor. O estado de exaltação de Cristo Sim. compreende a sua ressurreição, ascensão, o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Amém. Então aqui Não, daqui do livro, do 52, do estudo já, de 51, né? Então aqui nós vamos ler, nesses textos tem a morte dele e a ressurreição, a ascensão, né? A subida para o céu, o estar assentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Vamos ler 1 Coríntios 15:4, que está aí no texto ali, o primeiro texto, 3 e 4. Alguém pode ler, por favor? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que o Cristo morreu pelos vossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui quando... sim, pode falar. Eu e ela tivemos essa bênção de ir ao túmulo de Jesus. Nós fomos lá, vazio, o Golgas, né? Nós tivemos o privilégio, a gente sabia já que visitar o túmulo dele, o único homem que não ficou depois da morte no túmulo, né? Então, sim. Por isso que nós temos motivo até de dizer o único homem que morreu e não ficou no túmulo. Os outros todos confusos, esses livros aí morreram, né? A própria Maria, né? É nesse texto de Salmo 116:10, a Araci que leu? Aí fala da corrupção? Como fala aí? Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, né? Não é isso? Então, aqui quando fala aqui, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, é isso que eu quero comentar com vocês. Quando fala segundo as Escrituras, por que vocês acham que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Se lembra que Lázaro... Porque a gente crê nas Escrituras. Não, ele ressuscitou no terceiro dia. Mas por que ele ressuscitou no terceiro dia? Para cumprir as Escrituras. Paulo fala aqui, inclusive ele fala aqui, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Quer dizer, aquilo que eu aprendi, né, dos apóstolos, que eu aprendi de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, é isso que nós sabemos, ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, é isso que fala a palavra de Deus. E no versículo fala, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, quando nós lemos esse texto 16:10 Salmos, aí fala assim, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Vocês fazem ideia aqui que é corrupção, o que está escrito na palavra? Alguém sabe dizer o que é o significado dessa corrupção? A corrupção do país. Então, o que vem na nossa mente é justamente isso, né? Que não se contaminou com o mundo, não fez maldade, não se corrompeu, né? Não se desviou do caminho, não é isso? Ou vocês entendem outra coisa? Alguém entende outra coisa ou não?
Mas você sabe que a palavra aqui, essa palavra corrupção, ele chama em hebraico shashat, que isso quer dizer decomposição ou decadência e apodrecimento, né? Aí no hebraico, no original da palavra, a corrupção. E no grego é outro texto, mas o significado é a mesma, é diaptorá, né? Que é em grego, que é traduzido a nossa Bíblia. É decomposição, destruição física e apodrecimento, a mesma coisa, apodrecer. Por isso, por que eu falei para vocês de Lázaro? Se lembra quando Jesus, ele não quis ir lá para curar ele? Ele ainda se desviou do caminho dele e ele foi chegar lá ao 4º dia. Ele já sabia que ele ia morrer. Jesus sabia. Ele falou assim, isso é para a glória de Deus que ele ia morrer. Por quê? Porque ele ia ressuscitar, a missão dele era ressuscitar, para ele provar para os homens lá que ele tinha o poder sobre a morte. Só que o que aconteceu lá? O que a irmã falou? Não sei se foi a Maria ou a Marta que falou lá. Ele já cheira mal. Não é isso? Então, já cheirava mal. Então, quando os judeus, eles tinham esse entendimento que até o 3º dia ainda você poderia estar vivo, você não entrava em decomposição, não apodrecia a tua carne ainda, né? Mas no 4º dia, normalmente já começa já a cheirar mal, já a apodrecer. E foi o que aconteceu com Lázaro. Então, quando a Bíblia fala que não vai conhecer a corrupção quando fala de Cristo, essa corrupção quando fala aqui é porque a Bíblia lá atrás, Davi e outros, né? Davi era um, né? E outros profetas falavam que ele não ia conhecer a corrupção, no caso, na morte dele, né? Não permitirá que o seu santo veja a corrupção na morte dele. Não ia deixar ele na morte, morto, mas também ele não ia ver a corrupção durante a morte dele. Quer dizer, ele não ia se decompor. Então, por isso que fala essa palavra. Às vezes o pessoal lê e não entende o que quer dizer. Mas o que está falando essa palavra é justamente isso, né? Por isso fala do 3º dia. E não em 1 Coríntios 15:4. Então, aí ele está falando da ressurreição. Nós estamos falando, voltando ao estudo aqui, da ressurreição. Só para entender o porquê que é 3º e 4º dia, né? No 3º dia Jesus morreu, porque o corpo dele não podia entrar em decomposição. Porque o que entra em decomposição só a carne com pecado. E Jesus não tinha pecado. Ele, apesar de carregar nosso pecado, ele automaticamente na morte, ele já praticamente já estava... levou todos os nossos pecados. A carne dele não é normal que nem o nosso, né? Ele é santo. Então ele não pode apodrecer, né? Por isso que fala que não pode entrar em corrupção, não ia conhecer a corrupção. Isso que fala é o entendimento aqui na tradução da Bíblia original. Então, Lucas 24:51, se alguém tiver aí, Lucas 24:51, aí fala da ascensão. Lucas 24:51. Quem que pode ler aí? Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Sendo elevado para o céu. Então, ali fala sobre a ascensão. Aqui fala que o estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, que é o que nós lemos em 1 Coríntios 15:4. E em Lucas 24:51, eles viram que ele estava, enquanto falava com eles, ele estava já subindo, né? Que ele estava já subindo, que é a ascensão. É o que fala aqui. E o estar sentado à destra do Pai. Efésios 4:10. Vamos lá em Efésios 4:10. Imagina, antes de subir, ele desceu, né, a hora. Sim, isso nós estudamos aqui no 50, no estudo anterior, que o pastor explicou, que ele desceu, né? Exatamente. Aí passamos nesse estudo no 50, porque o pastor explicou justamente isso aí, né? E agora ele já está no processo de exaltação, que é o 51, é o texto, né? Qual é o estado de exaltação de Cristo? Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Aí, ele subiu. Então, aí ele subiu para ficar assentado à direita do Pai.
Aonde fala isso em Filipenses, vários textos falam isso, mas em Filipenses, capítulo 2, versículo, acho que 16, ou 8 ou 9, mas fala a respeito disso, que ele ficou à destra do Pai. Vários textos falam sobre isso. Deixa eu ver aqui, abrir em Filipenses, para ver se eu acho, só para deixar esclarecido isso, porque aqui não tem nenhum texto que fala a respeito disso. Mas vamos lá aqui em Filipenses, capítulo 2. Vamos ver, achar o texto aqui. Filipenses. Na verdade, capítulo 1, né? Opa, capítulo 2 mesmo. Pelo que também Deus, 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que, 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele o exaltou de sobremaneira, né? Então ele foi lá e ficou novamente onde era o lugar de onde ele veio, que era o lugar apropriado de Deus, né? E a destra do Pai. Aí ele fala a destra do Pai. Então, em Efésios 1:20 também, em Efésios 1:20, fala também a respeito. Vamos lá, só para esclarecer. 1:20. Aqui é mais claro ainda. Aqui fala assim, ó: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Sentando então à sua direita, que seria a sua destra, nos lugares celestiais, no céu, né? Então, o 1 Coríntios fala sobre a morte e ressurreição dele. O Lucas 24 fala da ascensão, da subida dele. E Efésios 4:10 e 1:20 fala que ele foi lá e ficou à direita do Pai. E aqui, Atos 1:11 encerra esse texto que fala da exaltação de Cristo. Atos 1:11. Alguém pode ler? Os quais te disseram, varões galileus, porque estás olhando para o céu. Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestir. Então isso complementa aquele texto que a irmã leu aí, quando ele estava subindo, que ele estava vendo ele subindo, e aí, sabe quem que estava falando aqui? São os anjos que estavam falando para os discípulos, né? Aqui fala, aqui voltando esse texto, fala assim, ó: estando eles, no versículo 10, estando eles com os olhos fitos no céu, seus discípulos, quando viram ele subindo no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Dois anjos. E esses anjos é que disseram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, quer dizer, ao céu, que subiu ao céu, virá de modo que como ouviste subir. É o que fala aqui da sua segunda vinda para julgar o mundo. É isso aqui que confirma aqui, que ele vai vir para julgar. Esse mesmo que subiu, ele virá de modo que ouvisse subir. Então aqui completa o entendimento, né, dessa exaltação. Então qual que é o estado de exaltação de Cristo? É a ressurreição dele, é a subida, a ascensão até o céu, e foi novamente sentar à direita do Pai, e a sua segunda vinda para julgar o mundo, né? Então esse é o processo e o trajeto de Deus. Esse é o estado de exaltação de Cristo. Ele venceu a morte, né? A morte de cruz, como diz lá em Filipenses, e esse foi o processo de exaltação de Cristo, né? Então aqui esse texto aqui é muito simples aqui para entender. Correto? Tem alguns irmãos que querem falar mais alguma coisa ou não? No 52, como foi Cristo exaltado na sua ressurreição?
ainda continua falando da ressurreição. Alguém pode ler aí o texto ali do estudo ali? Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção da morte, pela qual não era possível que ele fosse retido, e o mesmo corpo em que sofrera, com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida, tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa como cabeça da sua igreja para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. Então aqui nada mais, ele explica mais detalhadamente aqui do estudo do 51, né? A exaltação de Cristo, como foi Cristo exaltado na sua ressurreição. Aqui dá mais detalhes disso aqui, né? É bem mais completo. Mas os textos que estão aqui, Atos 2:24, vamos ler Atos 2:24 aqui, só para entender melhor esses textos. Aqui fala assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Teve um pastor pregando, aí eu estava ouvindo ele falar e falou assim, que a gente precisa interpretar muito bem a Bíblia. Quando o véu foi rasgado, ele falou que o véu não foi rasgado para que nós passássemos por ela, por esse véu. Ele falou que o véu se rasgou para que Jesus passasse. Aí não entendi nada, né? Porque o véu, quando fala assim, se rasgou de alto a baixo, quando fala do véu, daquele véu que representa aquela entrada no Santo dos Santos, que tinha um véu lá, que só o sacerdote, o Santo dos Santos, poderia oferecer ofertas para Deus, né? Só sacerdotes consagrados, sumos sacerdotes. Então ninguém tinha acesso lá, a não ser o sumo sacerdote. Então quando tipifica isso na morte da cruz, aí ele fala, ele em Hebreus fala assim, que do céu desceu e rasgou de alto a baixo. Então Jesus com sua morte ele rasgou o véu. Mas o véu representa a carne de Cristo. É simples de entender, a carne de Cristo. Como é que ele vai... Porque a carne, a morte dele, o rasgar do véu... é a morte dele, o rasgar da carne dele, o sacrifício da carne dele. E esse sacrifício da carne não é para que ele passasse, afinal de contas, ele não é pecador. Como é que ele vai morrer por ele mesmo? E se o pastor chega lá e prega um negócio dele e fala assim, não, o véu foi rasgado, mas para Jesus passar, não dá para entender, né? Por que Jesus vai precisar de o véu ser rasgado para ele passar? Sendo que ele é o véu. O corpo dele foi o véu. Ele sacrificou, ele rasgou o seu sangue, o seu corpo, para que nós passássemos. Quem? Os crentes, né? Os que acreditam nele. Então é muito simples, está muito claro lá em Hebreus isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e prestar bastante atenção nas lições, na Bíblia, ler, entender a Bíblia, para que qualquer um não venha falar alguma coisa, fala bonito, aí fala assim, aquele véu foi rasgado, não é para que o crente passasse lá, é para que Jesus passasse lá. Poxa, a vida complicou a situação. Jesus é um grande pecador agora, né? Como é que ele vai passar pelo véu? Não, é para que nós passássemos. O véu foi rasgado é para nós, porque o véu representa a carne de Cristo, o sacrifício de Cristo, né? Então, é justamente o que está falando aqui, né? Cristo, é o que a Bibi leu ali, ele falou assim que Cristo morreu, foi exaltado na sua ressurreição, não via corrupção, eu expliquei para vocês, né, a corrupção na morte, que ele não deteriorou o corpo dele, né, como aconteceu de Lázaro, né, que ele, até nesse ponto, ele teve o poder de ressuscitar Lázaro. Aí fala, pela qual não era possível que ele fosse retido. E o mesmo corpo em que sofrera
com as suas propriedades essenciais, aqui eles falam assim né? Se você não prestar atenção, você não consegue entender bem o que eles querem dizer aqui. Com suas propriedades essenciais, quer dizer, o que ele está falando aqui é um corpo comum, com todas as dores, com todo o sacrifício, derramou sangue, né? As propriedades essenciais de um corpo, do que sofre um corpo, sem a mortalidade e outras enfermidades como esta vida, quer dizer, ele não morreu porque ele estava doente, ou por câncer, ou por alguma coisa, é o que está falando aqui. Ele morreu por quê? Por sacrifício mesmo, ele que se ofereceu para isso, né? Ele não morreu por uma doença natural, que falamos hoje, por uma doença de enfermidade, né? Ele não morreu por isso, ele não morreu por isso, ele morreu por sacrifício mesmo, né? Mesmo tendo as mesmas dores de um corpo natural. Tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, quer dizer, ele mesmo venceu a morte, né? E por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, aquilo que nós lemos lá em Filipenses, né? Que ele poderia, que nós poderíamos lembrar quando ele estava, quando fala aqui com as propriedades essenciais de um corpo, se vocês forem prestar atenção, quando ele estava lá no Getsemane, ele estava sofrendo tanto, o pastor comentou aquele dia, nós comentamos, ele estava sofrendo tanto, até a Leonie entrou, né, em detalhe, que ele chegou a suar sangue, né? Então teve aquela tensão terrível, né? Eu não sei, o Babá esse dia falou assim que estava numa pressão, né? Você lembra, Babá, né? Estava numa pressão assim e tal, aí até eu falei, até esse aí poderia ter sido o teu problema, né? De você ter aquele problema no coração e tal. Então a pressão, o ser humano não aguenta às vezes pressão, dificuldade, o corpo ele sente, o corpo sente. E Jesus como homem, ele sentiu naquele momento. Naquele momento ele chegou a suar sangue, saía do seu corpo sangue. Imagina o que ele sentiu naquela hora. Acho que não, ninguém vai suportar isso, né? E ele como cordeiro, cordeiro de sacrifício, ele estava lá suportando. E naquele momento foi que ele disse aquelas palavras, né? Que a gente todo mundo conhece: Pai, Pai, se puderes, afaste de mim esse cálice, quer dizer, afasta de mim esse sofrimento, essa missão de eu ter que morrer, eu não estou suportando mais, né? Interessante que ele fala, ele pediu para Deus, mas ele pediu para Deus ali como homem, porque não estava suportando mais, chegou no limite dele, e Deus não falou nada para ele, né? Tanto é que lá na cruz, né, a Bíblia fala assim, que Deus deu as costas para ele. Aí, lá em Filipenses fala que ele foi obediente até a morte de cruz. E pela obediência dele, Deus exaltou ele e colocou ele acima de todos, né? De todo o universo, de todo o poder, para que todos o adorem, todos exaltem o nome dele. Ele venceu como homem, como Jesus, e ele por ser Deus. Olha a humilhação que ele chegou. É uma coisa assim difícil de imaginar, né? Hoje, ontem a gente estava estudando com as crianças a respeito o pastor encerra 9 horas, né, irmão? Né? Então, ontem nós estávamos estudando com as crianças lá e eu estava falando e eu separei um texto para eles, que por que nós falamos só em Jesus, a gente fala só em Jesus, e deixei bem claro para eles, quando vocês ouvirem falar de outra coisa qualquer, um santo qualquer, um São Benedito qualquer, qualquer que seja, né? Se você abrir a Bíblia desde Apocalipse, 2000 anos atrás, antes de aparecer Davi, aquela toda assim, era 5.000 anos de Bíblia aqui, né? Que está aqui falando de Jesus, desde o começo, desde Gênesis fala de Jesus, você vai falando assim, só fala de Jesus, o Cordeiro, a Páscoa, tudo é simbolizando, preparando a Jesus. Aí você pensa assim, eu estava explicando para eles lá, que às vezes você pensa assim, se você não analisar a Bíblia, aí você fala assim, poxa vida, mas você tem que oferecer uma ovelha, matar uma ovelha, oferecer sangue para Deus. Mas que Deus é esse, né? Que Deus é esse, né? Que precisa matar um animal, derramar sangue para ele perdoar teus pecados. Mas a questão é que Deus não é um Deus assim, mal, ruim, nem à vontade, mas ele estava preparando esse tipo de sacrifício de oferta, preparando, fazendo uma alusão a Cristo, porque depois Cristo ia derramar o seu sangue. Então ele estava preparando isso, mostrando isso como animal e tal, para que
já preparando que haveria o Messias, havia alguém que ia derramar o seu sangue por nós. Todos esses cordeiros, por isso chama Jesus de Cordeiro de Deus, né? Porque ele tinha que vir depois ser morto, ser sacrificado e derramar o seu sangue, como nós acabamos de falar ali. Ele não fugiu da missão dele, ele sacrificou até a morte, né? Graças a ele nós estamos aqui, né? Com esse acesso a Deus novamente, né? Todos temos acesso por causa de Jesus. Imagina se dependesse, o pastor fala assim, né? Já pensou se a gente não tivesse ele, né? Como é que a gente ia, por mais bonzinho que seja, não tem como a gente se aproximar de Deus, porque o pecado já está dentro de nós. O pecado, nós já nascemos com o pecado. Então Deus não se contamina com o pecado. A questão não é que Deus deu as costas para o homem quando ele pecou. Acontece que o Deus não se contamina com o pecado. Não se contamina. Esse é o problema, né? Não é que Deus assim deu as costas, poxa vida, né? Poderia voltar a conversar com ele, tete a tete. Não. Quando pecou, Deus já se separou totalmente do homem por causa do pecado. Deus não se contamina, Deus é santo. E por isso que teve que vir Jesus para não fazer essa ligação de novo através da cruz, para ligar o homem a Deus, né? Então esse é um mistério. Se a gente for falar de Jesus aqui todo assim, desde o começo até Apocalipse só fala de Jesus. E eles acharam interessante, porque eu li uma relação de texto para eles, que eu elaborei para falar para eles, lá desde Gênesis, né, 1800 anos atrás, Davi, 1800 anos atrás, ele falando, antes de Cristo, né, Davi, 1800 anos de Cristo, falando sobre Jesus, falando detalhes, como ele ia morrer, onde ele ia nascer, né, o que ele faria, como vai ser, todos os detalhes, falando sobre Jesus, não tem nem como. Então, hoje mesmo eu estava conversando com o senhor, ele é muito inteligente, ele é muito estudado, tem umas 2, 3 faculdades, eu faço óculos para ele estava lá conversando comigo, e ele gosta de estudar todas as vertentes assim no caso de teologias, né, para chegar a Deus. Ele gosta de hinduísmo, de taoísmo, ele gosta de ver as culturas chinesas, né? Ele estuda tudo isso e sabe decorado, até falou algumas coisas para mim a respeito. Eu falei, sinceramente, eu só procuro aquilo que me fala a verdade. Mas aí você é convencido por isso? Eu falei para ele. Eu falei, não, eles não concordam. O taoísmo não concorda com o hinduísmo, que não sei o quê, né? E ele vai falando assim, quer dizer que você não chega a uma conclusão, né? Você chega a uma conclusão, fala, não dá, não tem como, ele fala. Falei, interessante, né? Se você pegar a Bíblia é que nem uma corrente de elo. Você vai, desde o começo, vai ser lendo, ele vai formando um elo, uma corrente. É Jesus desde o começo até o final do Apocalipse, né? Ele falou, ele falou, ué. Você quer ver que te mostre? Eu falei, não, você vai ter a oportunidade de me mostrar. Eu falei para ele, não, eu te mostro aqui. Jesus é desde o começo do Apocalipse até... Então é a única religião, digamos assim, que comprova desde o começo até o fim de alguma coisa real, de alguma coisa que é comprovado na Bíblia, né? Aí ele fala para mim, mas o homem que escreveu a Bíblia, eu falo, e esses livros que você lê? Quem que você lê e que você acredita? Quem que escreveu? É o homem que escreveu também, só que não bate nada ali. Aqui, a pessoa, aí eu falei justamente por causa desse estudo que eu estava, hoje me serviu isso. Aí eu mostrei para ele, 1800 anos antes, isso já foi falado, que ia nascer assim, ia morrer assim, tudo. Os profetas falavam de Jesus detalhadamente, né? Como ele ia morrer, onde ele ia nascer, com quantos anos ele ia morrer, tudo fala na Bíblia, né? Então não tem um livro mais correto, mais certo do que isso, né? Ela falou, rapaz, preciso ler essa Bíblia. Ele falou assim, ele falou, não, é a única que vai te levar à verdade, meu amigo, desculpe, mas tudo isso que você está perdendo seu tempo ali, ó. Vai que Jesus volta amanhã, você não tem tempo mais. Eu falei para ele, até ele saiu rindo de lá, né? Mas é interessante, não tem como, a Bíblia é muito clara, muito fácil de você entender e pegar. E esse texto aqui, se a gente for ler todo esse texto, eu li texto a texto esses aqui, nada mais eles confirmam aquilo que está escrito aqui nesse resumo do estudo aqui, né? Mas o que me chamou a atenção aqui
em 1 Coríntios 15, 20. Vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 20. Só para a gente não ler todos esses textos, senão a gente vai levar um tempão, né? 1 Coríntios 15, 20. Alguém pode ler 15? Ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Se você for, olha só, se você for um camarada detalhista, ele falou aqui, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. O que isso quer dizer? As primícias... Alguém lembra? Alguém que ressuscitou, não? Acho que não, né? Mas foi para o céu. Vocês lembram alguém? Eu me lembro de um soldado que foi jogado na cova de Eliseu e tocou no osso de Eliseu e ressuscitou. Isso aí foi muito antes de Jesus. Então se você ler esse texto aí, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo eles as primícias dos que dormem, se a pessoa não entender isso, opa, ele não é a primícia não. Já teve um soldado lá que ressuscitou, pelo menos que consta lá, né? Eu não me lembro mais de outro que ressuscitou, mas desse aí eu me lembro. Já teve lá, e se alguém te falar isso, como é que você vai comprovar para isso? Só que aqui, na sequência, ele explica que, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quando ele fala aqui dessa ressurreição aqui, não é aquela ressurreição física normal, né? É uma ressurreição já com o corpo transformado para viver eternamente. E ele, quando morreu, que passou, vive falando aqui, né? Ele ressuscitou já com o corpo já transformado, né? Em espírito, no caso, né? Transformado. E é disso aí, dessa salvação, dessa ressurreição para a eternidade, ele foi a primícia. Ele que mostrou, porque depois, na próxima ressurreição, aqueles que morrerem, que vai ser ressuscitado, e quem ficar por aqui vai ser arrebatado, não vai passar pela morte, né? Isso está na Bíblia. Então é dessa ressurreição que ele está falando, não é de uma ressurreição física. Ele está falando da ressurreição eterna, para ser com um corpo já transfigurado, já para viver já no reino vindouro. Então, quando alguém fala assim, aí você entende que nessa palavra é interessante a gente estar estudando a Bíblia para poder ter resposta para essas pessoas, né? Ressuscitou, mas morreu, né? E ele não. Jesus ressuscitou e está lá. Sim. Agora, essa pessoa que ressuscitou morreu. Sim. Porque Eliseu ressuscitou lá, né? Sim, muitos ressuscitaram, né? Você lembra aquele garoto que estava enterrando lá, Jesus ressuscitou também? Lázaro ressuscitou antes de Jesus, né? Ele ressuscitou antes de Jesus, né? Então, a gente precisa entender exatamente o significado da palavra, o que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar aqui, para a gente poder ter a resposta, para a gente saber que tipo de ressurreição é essa. Essa ressurreição é aquela ressurreição, porque aqui fala do primeiro homem, daquele estado de pecado do homem, né? Porque por ele nós morremos, aqui que nós falamos, né? Nós todos nascemos em situação de pecado, né? Somos pecadores, mas através de Jesus é o que nos une a Deus. E essa ressurreição da vida, da morte, tanto espiritual como fisicamente depois para viver com Cristo eternamente na Nova Jerusalém. Então é uma ressurreição total, é a primícia, foi Jesus que já foi na frente para preparar o lugar, né, como diz a palavra de Deus. Aqui no 25 ao 25 também, 25 ao 25 também fala aqui, ó. Aqui fala do reino dele, né, que eu acabei de falar aqui. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine
até que haja posto sobre todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o que nós acabamos de comentar. Então essa ressurreição não é uma morte física normal, é uma morte que já subiu já para reinar mesmo, né? Agora que nós estudamos lá antes, que é da segunda vinda dele. Então, esse é um dos textos da ascensão dele, das consequências da exaltação e de Jesus Cristo, tudo que ele passou. Eu acho que não convém a gente já passar aqui para o 53, senão a gente vai começar e já vai ter que parar já, né? Já falta só 8 minutos. Então, poxa vida, é um texto assim bem complexo, né? Eu prefiro que o pastor dê esse tipo de aula aqui, porque né, ele já está acostumado já, né? Mas eu tive que estudar muito para chegar nessas conclusões aqui, mas não é tão complicado assim, mas tem que estudar bastante, né? Mas o mistério da ressurreição de Cristo é muito importante, porque que nem a irmã falou, não tem ninguém, você vai lá no túmulo lá de Maomé, lá, ele não ressuscitou, tá lá os pozinhos dele, não sei o que está agora dele, Buda tá lá, aquele gordinho lá, também tá lá, quem outro aí que o pessoal adora, que acha que, né, seja lá quem for lá, tá todo mundo morto lá, morreu, acabou. O Allan Kardec, né, que é o orientador lá do espiritismo, tá lá morto também. O único que não tá lá, que nem a irmã falou, é Jesus que não tá lá, né? Então não tem outra coisa, a gente crer realmente que esse é o nosso Senhor, nosso Deus, né? E quando eu vejo assim, quando leio na Bíblia, hoje eu estava estudando aí, vendo assim que toda a potestade, né, todos os anjos, todo o universo se curvam diante dele, né? Imagina que poder que tem esse Deus, né? Que poder que tem esse Deus. Não é imensurável, não dá para a gente dimensionar o nosso Deus, né? E às vezes eu fico falando para a Viviane que, poxa vida, a gente parece que às vezes não se aproveita desse Deus que a gente tem, né? A gente tem o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, de todo o universo, né? O nosso criador, o nosso Pai celestial, e às vezes a gente fraqueja na fé ainda, né? Será que ele ouve? Será que ele vai me atender? Será que, né? A gente tem que chegar num nível de fé é difícil, né? No nível de fé de Paulo, né? Para mim morrer é Cristo, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Chegar numa... Né? A importância da oração mesmo, não medita muito, né? Quando a gente vai orar, o certo é fechar o olho. Por que fechar o olho? Você pode orar de olho aberto, mas quando você fecha o olho, você tem mais assim, a parte espiritual com Deus, você não vê as coisas desse mundo, entendeu? Você pode andar orando aí, com o olho aberto. Fica mais íntimo, né? Se você fechar o concentra olho, mais. Você liga mais com Deus, você não vê esse mundo aqui, entendeu? E isso é a importância de fechar o olho. Eu não sei se o irmão Milton, a gente estava comentando a respeito desse terreno, e a gente estava comentando, e eu também até questionei, né, o dia que o pastor perguntou, mas depois eu fiquei analisando isso. Eu questionei o pastor, pastor, a gente tem que ver, né, a gente tem poucos membros, né, se a gente pode juntar e pagar, comprar um consórcio e tal, né, tem que cair na realidade também, mas, afinal de contas, a igreja é de quem, né? É do pastor? De quem que é a igreja? A igreja é de Cristo. Então, o que o pastor faz? O pastor exerce a fé dele, ele tem uma necessidade, né? Ele coloca na mão do dono da igreja, né? Agora, como Deus vai resolver, é um assunto dele, né? Ele pode, qualquer hora dessa aí, né, levantar alguém aí, né, dar uma bênção financeira grande para alguns dos irmãos aí, e o irmão ser tocado. É Deus que faz as coisas, né? O nosso negócio é pedir para o dono, né? Então, às vezes, eu até comentei com a Viviane, a gente tem que entrar no nível espiritual assim. Por exemplo, a gente tem uma situação com os irmãos, alguma coisa, alguma contrariedade e tal ali. Em vez de... Eu tenho isso aí na minha Bíblia escrito, todas as vezes que eu tenho aí, mas eu confesso que às vezes eu falho também. Aqui está escrito na minha Bíblia, todas as Bíblias que eu tenho, eu escrevo isso aqui, ó.
Nunca fale de alguém sem antes orar por ele. Eu sempre tenho isso aqui na minha vida, para me lembrar. Para me lembrar. Então, quando a gente tem uma situação de desavença com algum irmão, com alguma irmã, um probleminha e tal, fala com o dono. Porque você vai falar por irmão, para irmã, né? Fala com ele, o dono da igreja é Deus, né? Deus vai resolver, né? Você coloca... Então, por isso que eu gosto do pastor Roberto. Você levava qualquer problema que ele... Vamos orar, irmão. Há uns 25 anos atrás, quando eu estava na Batista, né? Pastor Carlito, era o grupo, era aí eu veio um missionário de longe e ele pediu oração porque para ele trabalhar lá era muito difícil, ele tinha que ir de bicicleta para visitar os irmãos lá, né? Às vezes levar água, ele mostrou as fotos carregando um galãozinho. Então o pastor falou e para a igreja toda fazer fervor de oração, né? Para Deus abençoar, para que conseguisse comprar um carrinho para o irmão trabalhar. E isso foi na escola dominical. E o missionário ia dar testemunho à noite novamente, né? Na igreja, que era de longe. Quando chegou a noite, um irmão da igreja, o pastor não pediu para nenhum irmão, você tem 2, dá um não. Ele chegou com 3 carros na igreja, chamou o pastor, o missionário, ver qual serve para o irmão trabalhar lá. Deu um carro para o pastor irmão. Tá vendo? Quem fez a obra? Foi o Senhor. Claro que é o Senhor. Por isso que a gente tem que pedir para ele. Foi bajular ele, pedir o pastor, nem sabia que ele tinha lá 2, 3 carros. Ele pegou um e disse, não, eu trouxe para ele ver qual que ele se adapta melhor para ele caminhar lá, né? E o pastor levou o carro. É que nem eu vejo assim um exemplo, o Babá está mais tranquilo, né, Babá? O Babá estava naquela situação de oração, todo mundo orando, mas tem o tempo de Deus, né? Mas a nossa fé, a gente não pode desistir, tem que orar, até Deus destravar, né? Mas acontece, né? A gente tem que procurar e ter essa fé em Deus, que Deus resolve, não tem nada... Orar e confiar. Todos nós temos necessidade. Né? Sim, todos. Cada um expressou as suas necessidades de cura, de libertação. Todos têm um problema de saúde, outro financeiro, outro familiar. Eu até falo para meus filhos, a gente não precisa nem pedir, Deus conhece as nossas necessidades, Ele vê e conhece as necessidades do filho dele. Não é verdade? Eu tenho que pôr isso no meu coração, que Deus vê o que eu preciso, o que meu filho precisa, o que meu irmão precisa, Deus sabe tudo. Antes da gente pedir, Deus já sabe o que você vai pedir. Exatamente. Ele sabe da tua necessidade, né? Então, não precisa eu ficar reclamando para fulano, eu estou precisando disso. Deus sabe. A hora que for a hora dele, ele abençoa. Com certeza. Então, tempo para ver como você reage, se você vai ficar murmurando. Eu tenho trabalhado muito com as minhas filhas sobre isso, porque quando o pai estava vivo, o pai tinha condições de dar uma ajuda para elas, né? Quando se apertava lá em casa, o pai socorria. E hoje eu não tenho, eu tenho o mínimo. E o mínimo que eu tenho eu dou também, ajudo elas. Mas eu falo para elas, filha, em vez de murmurar, canta, ora. Eu tenho ensinado a Luciana. Põe o Carlos junto, mostra todos os seus problemas, ora junto com ele e Deus resolve. Falo para a Márcia, está passando um momento difícil, porque o Luciano não está ganhando quase nada. A Márcia está trabalhando, carregando as costas porque está doente. Então eu falo, põe na mão do Senhor. E aí ele é dono de tudo. Senão a pessoa fica doente, fica com depressão, fica mal-humorada. Nós cristãos, a gente tem que ter sabedoria, sensibilidade e ter o conhecimento. Pois a palavra fala assim, orar, vocês oram, mas não recebem porque vocês oram e pede mal. Porque às vezes você pede para a tua própria beneficência, né? Para teus benesses. Então, por exemplo, se alguém quer, poxa vida, meu sonho é ter uma casa de praia, né? Ou um carro de luxo, sei lá, o pessoal que fica pregando teologia depois, uma casa de praia, né? Aí você ora para Deus, Deus não te dá casa de praia. Você acha que se você comprar praia de praia, você vai ficar no culto? Você vai vir nas quarta-feiras, no domingo aqui no culto? Mas não vem mesmo. Você acha que Deus vai te dar uma casa de praia? A troco de quê? Então você está pedindo errado, né? O pastor Gilson, ele fala... O pastor Gilson fala assim, quem os irmãos têm um pedido de oração? Aí a gente pede, né? Aí eu peguei esse tempo atrás e falei assim,
E aí eu segui o que a irmã Lídia está falando, ele falou, não vou pedir mais, porque Deus sabe tudo. Aí eu cheguei um dia ali e o pastor falou assim, vou pedir para o irmão, fica o irmão dentro, irmão, não ora mais. Não vou pedir mais nada. Você me falou também. Eu falei, não vou pedir mais nada, porque esse Deus que nós servimos, ele sabe todas as coisas. Então, não ora mais por esse motivo. Aí tu não é assim, irmão, tem que orar. A gente hoje, se viver na batalha de hoje, amanhã, Deus proverá tudo que eu vou pegar da coisa. Irmão, às vezes eu posso ser confundido, alguém pode me confundir que eu seja um cara meio irresponsável assim de preocupação, né? Na verdade não, eu sou muito descansado de Deus. A Vivi é mais preocupada com a minha cirurgia de hernia do que eu. Ela tá aí, você já orou, você tá pedindo, tá falando, ela é mais preocupada comigo, eu sou descansado, eu oro para Deus e deixa, o dia que acontecer, vai acontecer, né? Então eu estou te falando, não estou pedindo que eu não necessito, eu não preciso, mas eu tenho a facilidade de descansar no Senhor, né? De descansar no Senhor, né? Mas a gente tem que ter, também já passei tantas coisas, a gente não aprender também, né? Estou com 63 anos já, poxa. A gente nunca aprende tudo. Vamos encerrar então pode falar, irmã. Eu já vi muitos pedir bênção para Deus depois das costas para Deus. Já vi muitos aí. O que eu acabei de falar. Deus tem entristecido muito de suas partes. Eu já vi muitos irmãos de igreja. Tenho 30 anos na igreja. Eu era jeronista, pedia oração, a gente orava, recebia bênção e virava as costas, não voltava mais. Tem gente que só sabe pedir, vai na igreja, só pedir, só chora, só murmura. Se fosse assim, não recebe a bênção, não vai mais. Irmãos, mas isso aí é bíblico, isso aconteceu com o próprio Jesus, sabia? Irmã Lídia, isso aí aconteceu com o próprio Jesus. Vocês lembram que Jesus, ele estava pregando lá com seus discípulos lá, né, a céu aberto lá, tinha 5 mil homens sentados, contados, mas aí os discípulos chegaram e falaram para ele assim, olha, o pessoal está morrendo, tá com fome, e o shopping center fica longe daqui, não tem nenhum McDonald's aqui para a gente comprar um lanche para eles e tal. Aí, não, eu só estou dando um exemplo só. Né? Então, aí ele não tem nem dinheiro, se fosse, mas não tinha condições. Todo mundo morrendo de fome lá, e o pessoal já estava percebendo, e os discípulos falando para Jesus. Mas o que tem ali? Tem um garoto ali que tem 2 peixinhos e tem 5 pãezinhos ali. Eu falei, não, manda trazer ali um garoto. Quer dizer, se foram contados 5 mil homens, tinha um garoto lá, quer dizer que cada homem daquele, porque as mulheres não eram contadas naquela época. Cada um provavelmente tinha suas mulheres e tinha garotos, crianças lá. Então, no mínimo lá, tinha 5 mil, 7 mil, 10 mil pessoas lá. No mínimo, entre 7 mil a 10 mil, por aí, né? Por aí tinha de pessoas. Imagina quantas pessoas, é muita gente. Aí Jesus estava curando, estava abençoando, estava expulsando demônio, estava fazendo tudo lá. Só bênção. Aí deram de comer, aí Jesus falou, agora eu vou descansar. E cruzou, pegou o barquinho dele e cruzou do outro lado lá, e os discípulos foram junto com ele e tal. Aí ele estava descansando lá e aquela multidão chegou atrás dele. É o que a irmã está falando. Só para a minha irmã entender. Aquela multidão chegou atrás dele lá. Aí Jesus começou a mudar a pregação dele. Aí Jesus começou a falar assim, sabe por que vocês vêm atrás de mim? Porque eu mato a sua sede. Porque eu dou de comer para vocês. Vocês querem a bênção, né? Isso que Jesus estava falando. Vocês querem a bênção. O que vocês precisam é beber do meu sangue, para nunca mais ter sede, comer da minha carne, para vocês nunca mais ter fome. E aí o pessoal ficou assustado. O que ele está falando, né? Eu não quero nada disso, né? Eu quero só a bênção, eu quero só os benefícios só. Eu não quero Jesus. O que aconteceu? Começou 1 a 1, todo mundo embora. Uns 7 mil pessoas. Vamos colocar 5 mil que seja, né? Foram todo mundo embora, não sobrou ninguém a não ser os 12. Aí só um minutinho. Aí que Jesus virou e falou para os discípulos? Vocês também não querem ir embora? Pode ir embora. Aí Pedro falou, a quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então é assim, irmã, desde a época de Cristo, os discípulos, as pessoas iam atrás da bênção. Ninguém ia atrás de Jesus, não queria saber de Jesus coisa nenhuma, ia atrás da bênção. Hoje está a mesma coisa, né? Olha só, quantas pessoas tem aqui, né? São pessoas verdadeiramente, não é para elogiar vocês na frente de vocês, mas são realmente pessoas convertidas, pessoas compromissadas com Deus, que estão aqui na igreja querendo ouvir a palavra, fazendo comunhão. O que eu falei para você antes de vir, Vivi? O que eu falei para você antes de vir para cá?
Não, mas uma coisa, estou falando de estar aqui na igreja. Estou falando de estar aqui na igreja. É o melhor lugar para estar, é o melhor lugar. Nossa, que alegria, nós vamos na igreja, é gostoso ir na igreja, né? Eu falei para viver. E ela também falou, nossa, é muito bom. E nós temos prazer de estar aqui com os irmãos. Então, é muito bom, porque são palavras de pessoas realmente convertidas. A família estava tudo reunida em casa, né? Estava ali todos vendo, daí eu estava contando um pouco da história minha do Roberto para eles, né? Daí eu falei, meu marido sempre fez isso e me ensinou. Porque tem pessoas que falam, o que fulano tem que dar não tem, eu também quero dar um óbvio, isso aqui, isso aqui. Eu falei, meu marido sempre foi um óbvio, ele trabalhou só num serviço 40 anos. Mas fora desse serviço, ele dava aula de CETEVAC, ele dava aula de grego, ele dava aula de hebraico. Ele já andou de rua em rua, consertando negócio de eletricidade. Estudava inglês. Grego, ele dava aula. Eu falei, Luciano, você está machucado aí, não pode estar aí, mas você tem condições de dar aula online, ensinar. Falei para o Carlos, você pode dar curso pelo Exército, você sabe muita coisa para essas pessoas que estão aprendendo a ser vigilante. É um serviço a mais, você não vai ganhar igual ganha lá, né? Cada lugar ganhando um pouquinho, juntando dá muito. Porque ele deixou também aquele apartamento e deixou uma renda, porque ele trabalhou bastante, cuidou dos filhos e cuidou de mim. Ele fez a parte dele, né, irmão? Não foi? Uma beijada que veio as coisas. Verdade. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos encerrar? Agradecer. Prometo, se o pastor não estiver aqui, eu vou me preparar melhor aí, porque é meio complicado esses estudos, né? Eu estou responsável também pela Escola Bíblica Dominical. Estava eu e a Vivi e eu domingo aqui. Mas mesmo assim nós estudamos a Palavra de Deus, louvamos, cantamos e oramos aqui na Escola Dominical. Não faltamos, né, Vivi? Então, ora para a gente encerrando, irmão. Agradecemos ao Deus pelos instantes, momentos que passamos aqui na tua casa, estudando a tua palavra, em comunhão com os irmãos, que o Senhor tenha abençoado cada um ao retirarmos agora para as nossas casas, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve. Muito obrigado por tudo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Não fugimos muito do horário do pastor, até antes. Deus abençoe a todos. A Marcília trouxe um pouco. Vou colocar o negócio aí.